Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abra aí a sua Bíblia em Obadias. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Estamos tratando agora o livro de Obadias, versículo por versículo. E para você que não quer perder nenhum conteúdo, estamos no nível 3. Então significa que tem mais 2 níveis para trás, onde tratamos a segunda carta do apóstolo João com o tema nomofobia, distração. No nível 2 nós tratamos a terceira carta de João e o tema fé. E agora estamos tratando Obadias no nível 3 e o tema vai ser por que não devemos andar com qualquer pessoa. É isso mesmo. Fechou? Então bora caminhar na Bíblia. E para você que tem dificuldade de ler a Bíblia, está aqui um método de leitura estimulativa, tá? Uma metodologia que vai te ajudar a sair da estagnação na área da leitura. Então, fechou? Você que queira ler mais a Bíblia, se aprimorar mais nas Sagradas Escrituras, me comunique. Bora crescer junto, tá? E também tem um grupo de WhatsApp, caso você prefira que eu te acompanhe. Mande para você o conteúdo, mande para você essa listagem, enfim. Fechou? Bora lá. Versículo 8 e versículo 9 diz assim, ó: E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. 9. E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. No vídeo passado nós tratamos a expressão todos os teus confederados. Edom faz aliança com mundanos, mas não faz aliança com irmãos. Só vou dar a pincelada porque a explicação já foi feita, explicação e aplicação já foi feita no vídeo anterior. Fechou? Bora lá. No 8. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú? Edom acabou se tornando uma pessoa a qual Deus tirou o seu entendimento, e toda pessoa que é lhe tirada o entendimento, ela faz as coisas sem pensar. E por fazer as coisas sem pensar, se autodestrói, tá? Então, uma pessoa entregue à destruição é aquela que age sem pensar, fala sem pensar. Conhece alguém? Então, bora lá. E aí, entrando no versículo 8 e falando palavra por palavra, guarde essas palavras porque, juntando todas elas, do versículo 8 e do versículo 9, você vai ter, vamos se dizer assim, um ser humano a qual Deus ele se agrada em olhar para ele. E no vídeo passado nós já falamos sobre a palavra sábios. Sábio não é só aquele que sabe como algo funciona, mas é aquele que, independente do seu nível de conhecimento, coloca em prática o que aprende. Guarde isso. Nós já falamos no vídeo passado. Segundo, Edom. A gente já falou um sentido da palavra Edom, tá? Que, querendo ou não, Edom significa vermelho e remete ao pecado de Edom. Nós falamos sobre uma explicação e aplicação para não deixar os erros do passado rotularem o seu presente e acabar com o seu futuro. A outra palavra aqui é entendimento, no versículo 8. Se você estiver acompanhando aí, você vai ver. Entendimento. Em resumo, entendimento é aquele ser humano que ele tem iluminação mental. Então, Edom, ele tinha muita, só que Deus tirou. Tá bom? E iluminação mental a gente pode buscar de diversas maneiras. Lendo, refletindo, orando, jejuando. Todas essas práticas, elas nos trazem iluminação.
mental. Tá bom? E foi isso que foi tirado de Edom. A outra palavra após entendimento é montanha. Exatamente isso. Montanha. Perceba que Edom ele ficava em um local privilegiado, nas montanhas. E na montanha você tem, além de um aumento de força, você tem uma visão ampla. Fica muito difícil atacar quem está no alto. Tá bom? Então, além de você ter um privilégio de posição, você tem uma visão mais ampla das coisas. Quanto mais você sobe, mais ampla é a sua visão. E uma aplicação para isso é que Deus ele sempre nos chama para níveis maiores. Tá bom? Deus, ele sempre está nos chamando para as montanhas, para ampliar a visão. E aí a gente começa a mensagem de hoje. Uma outra característica que Deus também quer ver em nós é a palavra logo após montanha, que é o nome, né? Esaú. O nome Esaú, já falei, que significa cabeludo ou peludo. Por mais que a gente já falou sobre o sentido, que ele era caçador, guardava cicatrizes embaixo dos seus pelos, existe uma outra coisa que figurada que é muito maravilhosa. Querendo ou não, toda pessoa cabeluda ou peluda que esconde suas cicatrizes, esconde algo, ela se torna misteriosa. Então, levando o nome Esaú, cabeludo, peludo, aquele que esconde algo, esconde sua história, suas cicatrizes, a pessoa se torna misteriosa. E essa palavra mistério, ela tem uma tonalidade de perigo, mas ao mesmo tempo elegância. E o ser humano ele é curioso, não para o que já está revelado. Parece que o que já está revelado muitas vezes perde a graça, mas o misterioso que vai se revelando aos poucos tem aquela tonalidade de fazer as pessoas aguçarem mais a sua atenção para descobrir o que tem lá. E uma das coisas que a gente aprende com esse mistério, o cabeludo, o peludo, de não revelar tudo, é exatamente isso. A gente se tornar um ser humano onde a gente aprenda a ser um pouco mais misterioso, misteriosa. Parar de falar tudo sobre você para todos. O ser humano, quando ele fala muito dele, muito tudo o que faz, infelizmente vai perdendo a graça. Para de ter aquela tonalidade de mistério. Mas quando ele vai mostrando apenas um pouquinho do que faz e deixa as pessoas perceberem que ele faz muito mais do que aquilo, mas não quer mostrar tudo que faz, mas vai revelando aos pouquinhos, faz as pessoas buscarem saber. E aí com isso a gente aprende que o que é buscado por alguém se torna muito mais precioso do que aquilo que é revelado por você. Pegou essa dica? Como diz os outros, pegou essa chave? Então outra característica que Deus quer ver em nós é se torne valioso. E quando você se tornar valioso, seja também misterioso. Revele as coisas aos poucos e pare de falar tudo sobre você
para todos. Se for fazer isso, fale pouco. Mostre pouco. Mas deixe com que as pessoas busquem saber que você faz mais. Mas mesmo assim, não mostra tudo. Mas mostra aos poucos, tá bom? Então seja misterioso. A outra palavra aí que tem, e essa a gente já entra no versículo 9, tá bom? O versículo 9 fala dos valentes. Olha que coisa interessante. Por que tem valentes? Por que tem soldados? Por que tem guerreiros? Todos nós sabemos que valentes, guerreiros, soldados, eles servem para algo, para proteger algo, para lutar por algo, estar preparado para quando alguma coisa ruim acontecer e eles acabarem revidando, ou até mesmo não só uma reação, mas uma ação. E todos nós sabemos que quando se trata de valentes, soldados, tem até um ditado que diz que em burro valente ninguém quer montar em cima. É mais ou menos assim o ditado. Eu sei que você sabe que é um ditado muito popular. É em burro bravo ninguém quer montar em cima, ou em cavalo bravo ninguém quer montar em cima, justamente porque é difícil domar eles. E não só domar, você corre o risco de se machucar. Aonde você quer chegar, irmão Cleberson? Aqui. Quando nós falamos de valentes, estamos também falando de consequências. Uma outra característica que Deus quer encontrar em nós é exatamente essa. As pessoas têm que entenderem que elas não podem fazer o que querem com você, que tem consequências. Por que ninguém faz o que quer diante de um soldado? Diante de um policial da rota, BOPE, do exército? Já percebeu que tem muita gente que em escola faz baderna, picha, coloca bandeira, faz aquela ruaça toda? Mas por que ninguém vai fazer isso lá no quartel do exército? Por que será, né? Porque o ser humano, no fundo, ele sabe que quando ele vai fazer algo contra alguém e vai ter consequência, ele recua, ele recua, ele não faz. Provavelmente você ouviu a história desse país aí, né? Do El Salvador, que estava sendo tomado por criminosos. Eles viviam dizendo que iam botar o terror. E o que aconteceu? O presidente falou, então vou conversar com os responsáveis da polícia. E aí, numa conversa, ele falou isso que os criminosos falaram e o policial falou, o chefe, né, dos policiais falou, se eles querem terror, queremos terror em dobro. O que aconteceu? O país diminuiu a criminalidade. Aonde você quer chegar, irmão Cleberson? Aqui. Eu não quero que você seja uma pessoa ruim. Eu não quero que você seja uma pessoa agressiva. Eu não quero que você seja uma pessoa retardada que sai por aí maltratando todo mundo. Não é isso. Eu apenas quero dizer para você que as pessoas, de vez em quando, elas são sem noção. E elas têm que entender
que não podem fazer o que elas querem com você, porque tem consequências. E eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, que ninguém mais vai te fazer de bobo, ninguém mais vai te fazer de boba, as pessoas vão te respeitar e aquelas que não te respeitarem sofrerão as consequências, que seja na sua realidade e que seja na espiritualidade, tá bom? Deus vai te proteger. Eu não quero aqui colocar você em um evangelho triunfalista, tá? Que nada pode acontecer com você. Não é isso. É que, infelizmente, eu já me cansei de ver gente de poder maltratando outras que não têm para onde recorrer e sofre humilhação, se sente impotente. Eu quero profetizar essa palavra para a sua vida. Você nunca mais vai se sentir impotente. Porque Deus vai começar a trazer as consequências das maldades que estão fazendo com você. Deus ele vai te dar sabedoria para saber aonde recorrer quando as pessoas fizerem maldades com você. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Valentes. Consequências. As pessoas têm que entenderem que elas não podem fazer o que querem com você. Vamos continuar? Uma outra palavra aqui, no versículo 9, é Temã. Não sei se você sabia disso, mas Temã era uma região de sabedoria dos edomitas. É onde se acumulava muitas pessoas inteligentes e sábias. Olha que coisa interessante. Eu sei que eu já há muitos anos eu falo sobre essas informações, mas vale a pena sempre repetir porque eu vejo muita gente quebrando a cara por escolher pessoas erradas. Exatamente isso. E vale a pena. Temã era uma região de sabedoria, onde se acumulava os sábios dos edomitas, os inteligentes do povo edomita. Então, ou seja, se alguém perguntasse aonde ficam as pessoas mais sábias aí do grupo da nação de Edom, alguém já podia apontar e dizer, fica na região de Temã. Lá se acumulavam as pessoas sábias. Lá se acumulavam as pessoas inteligentes. E o que acontecia? Em um local onde tem muito sábio, muito inteligente, eles acabam ficando mais inteligentes ainda. É isso que acontece. Biblicamente falando, a Bíblia já nos instrui para andar com o sábio, a gente vai ser mais sábio. Porém, também diz, se você andar com tolo, você vai acabar mal. Isso é o que a Bíblia diz. A neurociência, no livro Biografia do Cérebro, do David Eagleman, ele diz que 50% de você são os outros. Eu sei que eu já falei essa informação, só que vale a pena repetir. Os empreendedores e alguns psicólogos chegam a dizer que você é um resultado das 5 pessoas mais frequentes na sua vida. Tem uma história do caranguejo que diz que o pescador saiu para pescar os caranguejos e foi colocando no balde, foi colocando no balde, foi colocando no balde, um balde pequenininho, e colocou lá muitos caranguejos. E teve uma coisa interessante que aconteceu. Ele não colocou tampa naquele baldinho, mas ele percebeu que quando o balde encheu e os caranguejos que estavam em cima queriam sair do balde, o caranguejo que estava embaixo agarrava na perninha dele e puxava de volta.
Era como se o caranguejo de baixo estivesse dizendo: você não vai sair dessa situação, não. Você vai continuar conosco aqui. Já percebeu o quanto é difícil sair de uma situação quando você está rodeada de pessoas que está torcendo por você de forma contrária, para que você seja derrotado, derrotada, para que você não saia da mesma situação delas? E se isso nunca aconteceu com você, tente ser um caranguejo e tente sair do balde para você ver o quanto você é incompreendido, o quanto você é mal falado. Tente sair do balde. Se isso nunca aconteceu com você, se prepare. Tem muito caranguejo que toda hora que a gente tenta sair do balde, puxa as nossas perninhas. Mas eu quero liberar essa palavra para você. Você vai sair desse balde. Deus vai te colocar ao redor de pessoas inteligentes. Deus vai te colocar ao redor de pessoas sábias. E se Temã é uma região de sabedoria, Deus também vai te colocar em uma Temã. Deus também vai te colocar ao redor de gente inteligente, de gente sábia, de gente que tem uma visão ampla. Recebe essa palavra em nome de Jesus e que a partir de hoje Deus ele abra caminhos na sua mente para você entender que ainda existem muitas pessoas sábias e inteligentes na Terra. E a única coisa que você tem que fazer é tentar acessá-las, ficar perto delas. E a partir de hoje, comece a reparar nisso aqui que eu vou te falar. Não é uma ofensa, não é uma ofensa, mas comece a reparar a partir de hoje. Bêbado anda com quem? Drogado anda com quem? Gente que ama viver gastando gosta de andar com quem? Percebeu que cada pessoa tem seu próprio grupo? A pergunta que eu te faço é: qual grupo você está andando? Sabe aquele ditado? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. É uma verdade. O grupo que você anda fala muito sobre você. Então que a partir de hoje você escolha melhor as pessoas que você anda, que você conversa, que você fala. Que você busque uma temã na sua vida. Tá bom? Busque uma temã. Busque saber onde tem uma temã. Uma região de sabedoria, pessoas de inteligência. Vamos continuar. Logo em seguida aí do temã, tem a palavra atemorizados. Sabe o que é interessante? Se você for ver aqui no versículo aonde a palavra atemorizados está sendo aplicada, olha só. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados. Sabe com quem Deus está falando aqui? Deus está falando com as pessoas mais corajosas dos edomitas, que eram os seus valentes. Mas o que ele está dizendo? Irmão, olha quando Deus ele quer destruir alguém, o que ele faz? Ele já tinha tirado o entendimento. Além de tirar o entendimento, tirou a coragem. E o que ele diz no texto? Vocês, edomitas, ficarão atemorizados. E o que é o atemorizados aqui? Quando se trata de guerreiro, quando se trata de valente, quando se trata de soldado. Qualquer inimigo que vier pela frente, vocês ficarão com medo.
qualquer inimigo que vier pela frente, vocês ficarão em pânico. Eu vou tirar a coragem de vocês. Vocês vão perder a confiança até nas próprias habilidades. Vocês vão perder a confiança até naquilo que vocês treinaram. Isso é triste demais quando acontece com o ser humano. Quando o ser humano ele perde a confiança até naquilo que ele treinou. Quando o ser humano tem medo de tudo que vem pela frente. Ele fica em pânico de tudo que vem pela frente. Isso é terrível. Tem gente que até hoje permanece estagnada, parada, porque tem medo das situações, tem medo das pessoas. E existem certas situações que não é só medo, é pânico. Qual é a diferença, irmão Cleverson? Existem pessoas que com medo ainda reagem, mas a pessoa em pânico, ela paralisa. E talvez hoje eu esteja falando com alguém aí, com medo. Você perdeu a confiança, até mesmo nas suas próprias habilidades. Aquilo que você treinou tanto para ter. Aquilo que você lutou tanto para ter. Uma situação te deixou com medo. Uma situação te deixou em pânico, paralisada, paralisado. E assim te diz o teu Senhor. Eu vou colocar coragem de novo nessa mente, nesse coração. Eu vou colocar força de novo nessa mente, nesse coração e nesse físico. Satanás está a todo momento lançando seta para te pressionar, lançando seta para colocar medo em você, lançando seta para te deixar em pânico, em depressão, em ansiedade. Mas assim te diz o teu Senhor. Eu hoje repreendo essas setas e eu coloco em você coragem. Eu coloco em você força. Oh, glória, glória, glória. Em Edom, eu tirei a coragem dos valentes e coloquei medo, porque eles não queriam me obedecer e ainda estava maltratando o irmão. Mas se você está obedecendo a minha palavra, e o que mais quer é o bem do seu próximo, e Satanás está tentando te aprisionar, ele vai aprisionar quem é da laia dele. Ele vai aprisionar quem está nas mãos dele. Se você está se esforçando para fazer a minha vontade, o medo não pode te tomar. O pânico não pode te tomar. Hoje, através desse simples vídeo, Deus coloca coragem na sua mente, na sua alma. Nada vai te parar. Ninguém vai te parar. Deus, ele te rodeia hoje com uma força, com uma graça que nenhuma situação vai te paralisar. Te chamaram de medroso, te chamaram de pessoa em pânico, mas hoje Deus te chama de valente, soldado. Se levanta, erga a cabeça. A batalha ainda não acabou. Cheio de canto, alahi komonarayo, sori de elavaio, cheio komonará. Levanta. Hoje eu te encho de coragem. Recebe. Recebe graça.
Recebe graça aonde você estiver. Aonde você estiver. Volte a ter confiança em todas as habilidades que Deus te deu. Volte a acreditar em tudo que Deus confiou em você. Volte a acreditar até naquelas habilidades que você treinou, fazia e no meio do caminho perdeu a confiança naquilo que Deus te deu. Deus está devolvendo hoje a confiança naquilo que você fazia. Recebe a palavra e junto com a palavra uma presença que invade aí aonde você estiver. Recebe. Amém. Bora para cima. Seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. É importante demais. Sorriso de crente. E não se esqueça. É só ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Próximo vídeo falaremos do número 12. Falaremos ainda mais do versículo 9. Amém? Deus abençoe.